Capítulo 586. Aço frio. Sun usou tudo o que tinha, movendo-se com velocidade, agilidade e precisão inimagináveis. Tanto a essência da sombra quanto o sangue tenaz de Yahvé fluíram por seu corpo, fornecendo a seus músculos a força e a resistência necessárias para atuar com um nível de esforço tão desumano. Sua mente estava em chamas, devorando informações sobre os arredores e os movimentos do inimigo, tomando decisões rápidas, tentando prever incontáveis eventualidades prováveis e, simultaneamente, estudando o sofisticado estilo de batalha do mestre endurecido pela batalha. E apesar de tudo isso, ele mal sobreviveu ao ataque implacável de Pierce. A cada momento, ele estava a apenas uma fração de segundo da morte. O cavaleiro de valor era muito poderoso, habilidoso e autoritário. Seus olhos frios estavam cheios de crueldade calculista e intenção assassina de ferro e escuridão. Eles estavam calmos e concentrados, como um predador experiente perseguindo uma presa indefesa. Essa presa, infelizmente, foi Sun. Condenação. Nada que ele tivesse experimentado poderia tê-lo preparado para isso. Sun lutou contra muitos oponentes que eram mais fortes e mais rápidos do que ele, mas ela nunca foi superado em termos de poder absoluto. Pelo menos não em uma luta contra um humano. Que, ao contrário da maioria das criaturas do pesadelo, também possuía uma mente afiada, astúcia e habilidade marcial que eram as maiores armas de sua espécie. Talvez apenas Morgan ou Valor. Mas ela se conteve, e a batalha deles não foi realmente uma batalha até a morte. Sun e Pierce colidiram nas pedras ensanguentadas, suas armas brilhando no ar rápido o suficiente para deixar imagens posteriores para trás. O clangor do metal encheu o salão sombrio, misturando-se com os sons furiosos da batalha vindos da esquerda. Lá, duas diferentes tempestades de metal se enfureceram violentamente, uma centrada em torno de Mordred Welt, a outra de onde suas sombras lutaram contra os ecos do temível mestre. Sun não teve tempo de olhar naquela direção, mas ele podia ouvir o toque constante de lâminas pousando no escudo de Saint. Foram tantos golpes que seus sons quase se fundiram em uma terrível e ininterrupta litania de aço. Ele ainda não tinha ouvido o feitiço, então sabia que nenhum dos ecos havia sido destruído. As sombras também estavam inteiras. Mesmo que ele não soubesse se estavam inteiras, danificadas ou morrendo. Ele desviou outro golpe da espada longa rápida de Pierce, então chicoteou a coronha da visão cruel para frente, esperando acertar o rosto do inimigo. Capacete ou não, tal ataque estava fadado a causar algum dano. Pierce recebeu o golpe com calma. E nem se mexeu. Em vez disso, ele se lançou para frente e acertou Sun com o ombro, fazendo voar para trás. Maldito seja aquele desgraçado. Ele é feito de pedra ou o quê? Sun girou no ar e caiu de pé, sentindo o gosto de sangue na boca. Essa pancada no ombro foi poderosa o suficiente para quebrar uma parede de pedra. Seus ossos temperados não se quebraram, no entanto. Cerrando os dentes, ele imediatamente se mexeu, esquivando-se de um poderoso golpe, e baixou sua lança sobre o inimigo. Tudo bem. Está tudo bem. Quanto mais eu sobreviver, melhor eu entendo o estilo dele. Quanto melhor eu entender o estilo dele, mais eu vou sobreviver. Os dois lutaram ferozmente, nenhum mostrando qualquer sinal de dúvida, hesitação ou fraqueza. Sim, Sun era mais jovem e menos poderoso. Mas também era habilidoso e experiente. Ele era implacável e astuto também. Ele, mesmo era um assassino. Pierce conseguiu acertar vários golpes debilitantes, sacudindo todo o seu corpo. A corrente mortal resistiu, mas sob ela, Sun estava machucada e espancada. No entanto, ele conseguiu romper a defesa do cavaleiro e desferir alguns golpes por conta própria. Os resultados foram menos do que ideais, no entanto. Mesmo quando ele conseguiu enfiar a ponta da visão cruel através de uma rachadura na armadura do inimigo, era como tentar cortar a pele de um monstro. Ele só conseguiu queimar um pouco o bastardo e fazer algumas gotas de sangue rolarem. Porque a chama divina não foi tão destrutiva quanto deveria. O que havia de errado com esse monstro? Pierce o empurrou, olhou brevemente para a ferida superficial e sorriu sombriamente, não mostrando nenhuma indicação de estar incomodado com isso. Isso é tudo que você pode fazer? Não é o suficiente. Não é o suficiente, ratinho. Sun rosnou. Cale a boca. De repente você tem tempo para perder fôlego. Com isso, ele atacou novamente,
desta vez mudando o encantamento da lâmina do espelho de chama incandescente para dano de alma invisível e insidioso. Pierce rosnou e desviou o golpe sem muito esforço. Estava quase na hora, no entanto. Quando o mestre resolveu falar, sem dúvida com o objetivo de distrair e agitar o adversário, Sun-Yi teve uma fração de segundo para dar uma espiada em como estavam suas sombras. A serpente estava prestes a destruir um dos ecos, e já havia ferido o outro. Saint estava pior. Diante de 6 oponentes, ela não conseguiu lançar um ataque bem-sucedido. Alguns dos ecos que a cercavam estavam gravemente feridos, mas nenhum parecia estar perto da morte. Essa não era sua tarefa, no entanto. Na verdade, Sun-Yi preferia não eliminar nenhum dos ecos. Ele os queria todos inteiros, atacando constantemente o cavaleiro taciturno, acertando mais e mais golpes em seu escudo. O paciente vingador. Até agora, sua superfície estava brilhando com uma luz laranja raivosa, como se houvesse chamas furiosas queimando sob o aço frio. E havia, em certo sentido, uma sequência de runas surgiu em sua memória. Descrição do encantamento. Coldsteel. Este escudo pode armazenar uma parte do dano de impacto que recebe para aumentar outra arma de seu portador ou desencadear uma onda de fogo imolante. Bem, até agora, o paciente vingador recebeu dano de impacto mais do que suficiente para desencadear um oceano de chamas. Mais alguns golpes iria sobrecarregar, enviando todo aquele fogo para fora. Assim que Sun-Yi pensou isso, mais 2 golpes atingiram o escudo, e o brilho laranja raivoso ficou mais forte, tornando-se lentamente branco e incandescente. Atualmente, Saint também estava usando o feitiço Blood Blossom. Com todos os cadáveres desmembrados espalhados, seu encantamento há muito atingiu seu limite, aumentando todas as memórias que a sombra exercia com força desenfreada. Sun-Yi bloqueou o golpe de Pierce e deslizou para trás, com as mãos tremendo com a força dele. Ao mesmo tempo, Saint tirou e desviou mais 2 espadas com seu escudo. Sua superfície estava quase inteiramente branca agora. Quase lá. De droga. Sun-Yi deu um comando mental, e a sombra que estava aumentando Saint fluiu do gracioso corpo do demônio para o escudo furiosamente brilhante. Outro golpe atingiu o paciente vingador. Saint se preparou, colocando o ombro para trás. Besteira. Ponto. E no momento seguinte, uma explosão aterrorizante sacudiu todo o santuário interno. Capítulo 587. A explosão. Apenas um momento antes de o paciente vingador detonar, Sun-Yi caiu para trás e mergulhou na sombra lançada por um grande pilar de pedra. Ele notou uma pitada de surpresa nos olhos de Pierce e, no segundo seguinte, tudo foi repentinamente abafado por uma ofuscante luz branca. O som veio em seguida, um rugido estrondoso que provavelmente teria destruído seus ouvidos se ele não tivesse se transformado em uma sombra. Então, a onda de choque chegou, destruindo o pilar e transformando em uma massa de escombros voadores. O abrigo de Sun-Yi foi destruído e ele foi jogado de volta ao mundo corpóreo, bem a tempo de ser engolfado por uma chama terrível e imoladora. Felizmente, ele convocou a memória do fogo logo no início da luta. Protegida por seu encantamento e pela corrente imortal, Sun-Yi resistiu ao calor terrível. Seus olhos estavam bem fechados e, portanto, apenas suas pálpebras estavam chamuscadas. A explosão acabou sendo muito mais poderosa do que ele esperava. De droga. O salão foi completamente dizimado. Os pilares que sustentam seu teto foram destruídos e suas paredes rachadas, algumas seções desmoronando completamente. Os corpos dos perdidos assassinados foram praticamente apagados da existência, e tudo foi obscurecido por uma nuvem de pó, de pedra misturada com uma fina névoa carmesim, que apareceu depois que a poça de sangue evaporou. Em meio a toda essa confusão, Sun-Yi foi capaz de sentir algumas formas familiares. A serpente também se fundiu com as sombras antes da explosão, então estava ilesa. Saint, no entanto, não teve tanta sorte. Todo o seu braço esquerdo foi arrancado no ombro, a armadura de ônix mutilada e revelando a pele de alabastro chamuscada. Pó fino de rubi escorria da terrível ferida, caindo no chão como jato de uma ampulheta mórbida, como se contasse quanto tempo lhe restava de vida. Esse foi o resultado de aumentar e sobrecarregar uma memória ascensionada. Mesmo o portador não estava salvo das consequências, como se viu. A boca de Sun-Yi se contorceu e ele imediatamente dispensou o cavaleiro taciturno, então chamou de volta sua terceira sombra.
No curto momento antes de alcançá-lo e se envolver em seu corpo, ele conseguiu sentir o resto do salão devastado. Os ecos pareciam ter sido obliterados. O Elt estava ajoelhado à distância, abalado e ferido superficialmente, mas ainda vivo. Mordred estava esparramado no chão, aparentemente jogado para fora de sua invisibilidade. Apenas Pierce ainda estava de pé, como se não tivesse sido afetado pela explosão. Sua armadura estava surrada e chamuscada, fios de fumaça saindo das rachaduras, mas o próprio mestre parecia imperturbável. Na verdade, sua intensidade assassina só se tornou mais sufocante. Ele era como um penhasco de pedra inexpugnável que nunca poderia ser derrubado pelos ventos furiosos. Não querendo se revelar, Sun Yi reprimiu um rosnado enfurecido e silenciosamente avançou. A lâmina de prata da visão cruel assobiou baixinho, disparando em direção ao coração do bastardo. No entanto, no último momento, Pierce se mexeu e facilmente desviou o golpe com sua espada, jogando a lança fora de curso. Seu punho blindado brilhou, voando em direção à cabeça de Sun Yi. Quando o golpe acertou, Sun Yi ficou cega por um momento. Seus olhos ainda estavam fechados, mas era como se algo tivesse explodido por trás de suas pálpebras e, ao mesmo tempo, sua mente estava em branco. Ele apenas sentiu o mundo girando. Desorientado, Sun Yi continuou sua investida e colidiu com o temível mestre. O impacto jogou os dois no chão com um estrondo de metal. Eles voaram para trás, então colidiram contra o chão de pedra. Pierce agarrou Sun Yi pela garganta e deu uma joelhada em seu abdômen, causando outra explosão de dor que se espalhou por seu corpo e fazendo-o rolar sobre sua cabeça e para longe. Mas não antes da mão livre de Sun Yi serpentear em direção a uma das rachaduras na armadura do cavaleiro sem se plantar algo profundamente em sua carne. Uma agulha longa e estreita forjada em aço preto, com fio de ouro enrolado em uma das pontas. Impulsionado com toda a força de Sun Yi, o fardo celestial afundou quase inteiramente na carne de Pierce, com apenas alguns centímetros saindo de sua pele e quase imperceptíveis na fissura estreita que marcava a superfície da armadura do cavaleiro. Claro, uma agulha tão pequena não iria ferir gravemente um mestre, ou mesmo retardar seus movimentos. Mas dano não era para o que Sun Yi usava. Rolado no chão, ele torceu e caiu de joelhos, deslizando alguns passos para trás e quase instantaneamente recuperando o equilíbrio. A alguns metros de distância, Pierce já estava se levantando também. Seus olhos estavam cheios de intenção de matar, e sua espada longa brilhava ao refletir as chamas queimando ao redor deles. Ele estava pronto para terminar essa luta. Mas então, algo estranho aconteceu. O temível mestre de repente balançou, uma expressão confusa aparecendo em seu rosto. Um momento depois, as solas de suas botas blindadas se separaram do chão de pedra e se ergueram no ar. O fardo celestial foi a memória que Sun Yi trocou por pontos de contribuição depois de ajudar o mestre Jet a derrubar o demente desperto, lâmina sombria curte. Seu único encantamento era simples e direto: os seres vivos perfurados pela agulha flutuavam para cima e para cima, até que ela fosse removida. Sun Yi adquiriu para combinar o encantamento com a asa negra e receber a habilidade de voar para fora do céu abaixo, se necessário. O que não significava que não tivesse outros usos. Pierce estava subindo no ar, seus pés já 1 metro acima do chão. Sua confusão inicial se foi e ele rapidamente olhou para baixo, para a ponta da agulha enterrada em sua carne. A mão do mestre disparou em direção a ela, mas os dedos de sua luva blindada eram muito grossos e desajeitados para cavar a agulha na primeira tentativa. Sun Yi não tinha dúvidas de que ele conseguiria em breve. Ele também estava bastante certo de que o cavaleiro ascendido possuía pelo menos uma memória em seu arsenal que seria capaz de ajudá-lo a neutralizar ou controlar o efeito do fardo celestial. No entanto, ambas as opções exigiriam algum tempo, não importa o quão curto. O tempo que Sun Yi não ia dar a ele. Ele empurrou a mão para a frente, enviando o Moonlight Shai voando em direção ao olho de Pierce. Sem nada para usar como compra, o cavaleiro foi privado da própria base da habilidade de combate, a conexão do guerreiro com o solo. Ele não conseguia se mover para se esquivar, não conseguia controlar a distribuição de seu peso para montar uma defesa eficaz e nem mesmo usar a maior parte de sua força. No entanto, Pierce ainda conseguiu desviar o estilete fantasmagórico com sua espada, o que o deixou aberto e indefeso ao verdadeiro ataque de Sun Yi. Assim que o Moonlight Shar deixou sua mão direita,
Sun-Yi trouxe a esquerda para cima e atrás dele, usou toda a força que as três sombras lhe deram, enviou uma inundação de Sense em seus músculos e lançou a Cruel City para frente. Seu arremesso foi executado com perfeição, exatamente como Efiro havia ensinado. No último momento, as três sombras fluíram de seus dedos e se envolveram na lâmina prateada da lança, sombria. Os olhos de Pierce se arregalaram. A visão cruel disparou pelo ar como um cometa negro e afundou no peito do temível cavaleiro. A força do arremesso foi tão grande que atravessou sua armadura danificada, sua pele e ossos duros e depois seu coração. Ainda afetado pelo fardo celestial, o corpo do mestre foi lançado voando com velocidade assustadora e empalado nas pedras, pendurado sem vida, no teto alto do salão devastado. Uma corrente de sangue caiu como chuva carmesim. Sun-Yi cambaleou, em seguida, apoiou seu peso com as mãos e soltou um suspiro trêmulo. Vamos. Vamos. Um momento se passou em silêncio e, então, ele finalmente ouviu a voz dolorosamente familiar. Desta vez, o sussurro do feitiço soou como uma bela música para seus ouvidos. Você matou um humano ascendido. Pierce, sua sombra fica mais forte, deuses. Eu realmente fiz isso. Sun-Yi sorriu sombriamente, permitiu-se um segundo de descanso e então se levantou, sabendo que a batalha não era outra. Mordred e Elti ainda estavam lá, ambos tão mortais quanto o maldito bastardo que ele acabara de matar. Ele dispensou a visão cruel e imediatamente a convocou novamente, verificando simultaneamente sua reserva de ciência de sombra. Sun-Yi gastou muito, mas não tanto a ponto de se preocupar. Ainda. A serpente da alma apareceu das sombras e deslizou sobre sua pele, transformando-se em uma tatuagem intrincada. Ainda de olhos fechados, em parte por cautela e em parte porque suas pálpebras estavam queimadas e doídas pra caramba, Sun-Yi estendeu seu sentido de sombra para frente e tentou entender o que estava acontecendo com os outros dois participantes dessa batalha infernal. O Elti estava parado a alguma distância dele, cambaleando. Suas mãos estavam pressionadas contra o rosto. Enquanto isso, Mordred. Sun-Yi congelou. O sentinela estava morta. Ele não havia notado isso antes, mas ela estava deitada sem vida no chão, o pescoço torcido em um nível não natural. Como? Como pode ser isso? Algo não estava certo. Como Mordred poderia perder seu único receptáculo tão facilmente? Ele lutou apenas com um dos mestres. Certamente, ele tinha a habilidade de derrotar o Elti 1 a 1. Caso contrário, o que ele planejava fazer se Sun-Yi se aliasse aos cavaleiros de valor? Como ele planejou resistir a ambos, muito menos com um terceiro inimigo adicionado à mistura? O príncipe do nada não poderia ter sido tão fraco. De repente, um pequeno detalhe chamou a atenção de Sun-Yi. Uma das mãos da sentinela estava fechada em punho, algo pendurado nela. Um pedaço de uma corrente rasgada. Essa corrente não parecia terrivelmente familiar. Uma sensação fria e inquieta surgiu no peito de Sun-Yi. Ele virou a cabeça levemente e se concentrou no último sobrevivente das forças do valor, procurando por. O Elti de repente riu. Sua voz soava estranha e diferente. E o amuleto dela? O amuleto da bigorna havia sumido. A mestra abaixou as mãos e sorriu. Ah! Isso é muito, muito melhor. Capítulo 588, Questões de confiança, Mordred. Ele levou Elti. Sun-Yi mudou de posição, abaixando a Cruel City e girando levemente sua lâmina. Seu coração estava cheio de inquietação, sua mente nas agonias de uma premonição sombria. O príncipe banido já era monstruosamente poderoso. Quanto mais mortal ele se tornaria no corpo de um mestre. Algumas coisas agora estavam claras, pelo menos. Dos dois cavaleiros ascendidos, o Elti era o mais poderoso. Seu aspecto possuía habilidades que poderiam debilitar seus inimigos, ao mesmo tempo em que aprimorava seu próprio físico. Foi por isso que ela foi a única a minar Mordred de uma grande parte de sua força e atacá-lo. E, no entanto, era estranho ver que o príncipe do nada havia lutado tanto para derrotá-lo por tanto tempo. Se ele não conseguiu vencer um dos mestres, como ele planejou enfrentar os dois? No entanto, se ele tivesse decidido levar o corpo de Elti e assim não pudesse machucá-lo muito, isso explicaria seu atraso. Lutar contra uma elite ascendida sem poder feri-la era uma tarefa terrivelmente difícil. Estaria Mordred mirando no corpo de Elti desde o início, ou ele mudou seus planos na hora quando a oportunidade se apresentou. Sua intenção de levar Sun-Yi como sua nave era apenas um estratagema, um despiste.
Ou Sun-Yi ainda estava em perigo? De jeito nenhum. Ele já tem um corpo de mestre. Não há razão para abandoná-lo por causa de mim. Certo? Ah! Isso é muito, muito melhor. Mordred endireitou-se, depois espreguiçou-se, olhando com curiosidade para os próprios braços. Ele cerrou os punhos de Welt, depois fez uma careta e deixou as mãos relaxarem. Finalmente, o príncipe do nada se virou ligeiramente e olhou para Sun-Yi com um sorriso. Você não diria, sim, sou? Sun-Yi demorou um pouco, então assentiu cautelosamente. Eu acho. Como isso funciona, exatamente? Você é um ascendido agora. O sorriso de Mordred alargou-se um pouco. Tão curioso. Sua natureza curiosa é verdadeiramente digna de um pesquisador da academia. Desviando das perguntas como sempre, hein? Sun-Yi sentiu o fino sábio pousado aos pés do ex-mestre, então se concentrou no cadáver da sentinela por um momento. Então. E agora? Como vamos escapar deste lugar antes que o santo chegue? O príncipe do nada se abaixou, pegou o sabre e suspirou. Ah, isso. Não se preocupe. Eu tenho um plano. É que não tenho certeza se você vai gostar muito, Sun-Les. Sun-Yi sentiu calafrios percorrendo sua espinha. O tom de Mordred ainda era amigável, mas a implicação por trás de suas palavras não prometia nada de bom. Desgraçado. Ele vai me trair, não é? Bem, não é como se Sun-Yi não estivesse planejando fazer o mesmo. Ele cerrou os dentes e disse sombriamente. Nós não temos que fazer isso, você sabe. É exatamente como você disse. Não há briga entre nós. Podemos apenas seguir nossos caminhos separados. Talvez até trabalharmos juntos. Um pouco. Vamos ser amigos? Mordred riu. Ah! Eu gostaria, muito. Mas, Sun-Les, se você realmente quer ser meu amigo, por que ainda está de olhos fechados? Ele deu um passo ligeiramente desajeitado para frente, como se ainda não estivesse totalmente acostumado com seu novo corpo. É difícil confiar em alguém que se recusa a te olhar nos olhos, sabe? Por que você não olha para mim, hein, Sun-Les? Sun-Yi empalideceu e recuou um pouco. Eu prefiro, não. Minhas pálpebras doem. Mordred sorriu. Isso é uma pena. Mas tudo bem. Para dizer a verdade, não teríamos nos tornado amigos de verdade, de qualquer maneira. Sun-Yi deu mais um passo para trás e perguntou tensa. Ah, é? Por que isso? O príncipe do nada parou de sorrir. Quando ele falou, a voz de Welt soou fria e insidiosa, cheia de escuridão sem fim. Você me considera um tolo? Você realmente pensou que eu não sentiria o cheiro de Dranspawn em você? É melhor você me dizer, Sun-Les. Por que Asterion o enviou para as Ilhas Acorrentadas? Por que caçar minha besta? O que essa abominação está tramando agora? Sun-Yi fez uma careta. Apóstrofo. O que? Ele estava genuinamente confuso. Se seus olhos não estivessem fechados, ele estaria piscando de surpresa agora. Mordred realmente perdeu a cabeça. Eu não tenho ideia do que diabos você está falando. Que fedor. Por que eu seria enviado por Asterion? Eu nunca conheci ninguém com esse nome, muito menos saber qualquer coisa sobre seus esquemas. Você está se ouvindo, seu lunático? Espere um minuto. O príncipe. O Dranspawn. Poderia ser? Mordred congelou, depois inclinou um pouco a cabeça. Que curioso. Você não pode mentir, então isso deve ser verdade. Mas se você nunca conheceu Asterion, por que você cheira Dranspawn? Sun-Yi fez uma careta, sem querer responder. No entanto, ele não teve escolha. Rendendo-se ao seu defeito, ele proferiu com os dentes cerrados. Eu posso ter encontrado outro Dranspawn. O príncipe do nada ergueu as sobrancelhas, surpreso. Quem realmente? Droga. Sun-Yi cerrou os punhos e disse sombriamente. Nefis. Mordred franziu o sombrolho. Nepis. Nepis do clã imortal Flame. Espere, ela ainda está viva. Sun-Yi sentiu e o príncipe banido jogou a cabeça para trás, rindo. Enquanto Mordred ria, Sun-Yi sentia frio. Não por causa dessa explosão repentina, mas por causa do que o príncipe do nada havia dito antes. Você não pode mentir. Então isso deve ser verdade. Como ele sabe que não posso mentir? Desde quando Mordred sabia sobre seu defeito? Ele simplesmente descobriu depois de assistir Sun-Yi por alguns meses. Não,
Isso não era possível. Sun-Yi não havia passado tanto tempo no Dreamrealm depois de escapar do céu abaixo, e especialmente não se comunicando com muitas pessoas fora da venda de itens do mundo real. Ele não tinha feito nada para se comprometer. O que? O que estava acontecendo? Capítulo 589, Espelho Negro. Por um momento, o coração de Sun-Yi ficou pesado, sua mente consumida pela escuridão assassina. Ele pensou que tinha sido traído novamente. Havia muito poucas pessoas nos dois mundos que conheciam o segredo de seu defeito. Nefes era uma, mas ela estava longe. Kai e Fia provavelmente tiveram seus palpites. No entanto, eles optaram por permanecer em silêncio por respeito à sua falta de vontade de falar sobre o assunto. Isso deixou apenas Cassie. Cassie, que estava bem aqui no Templo da Noite, já havia se voltado contra ele uma vez. Mas depois de pensar um pouco sobre isso, Sun-Yi percebeu que havia outro ser que possuía o conhecimento de seu aspecto. O problema era que estava morto há muito, muito tempo. A besta do espelho. O reflexo acendido espelhou seu aspecto, então deve tê-lo vislumbrado de alguma forma. E estava ligado a Mordred muito mais completamente do que Cassie jamais poderia estar. O príncipe do nada não sabia tudo sobre o aspecto escravo das sombras antes. Sun-Yi tinha certeza disso. De volta ao abismo do céu abaixo, Mordred expressou genuína curiosidade e surpresa sobre coisas que ele já teria aprendido de outra forma. O que significava? O que significava que ele provavelmente só recebeu essa informação depois que o fragmento do espelho foi trazido para o templo noturno? Isso também significava que ele só foi informado sobre o que a besta do espelho havia aprendido e o que era verdade então. Se esse palpite estivesse correto, talvez Sun-Yi pudesse usar uma lacuna no conhecimento de Mordred a seu favor. Ele estava errado, e Cassie realmente o traiu novamente. Muitas coisas dependiam se ele estava ou não pronto para confiar nela novamente. Sua própria vida, provavelmente. Sun-Yi franziu a testa e disse, com voz calma, você parece estar se divertindo. Então. Agora que você sabe que eu não tenho nada a ver com Asterion, seja lá quem for, você vai repensar seus planos anteriores e me deixar em paz. Mordred riu. O que você acha? Sun-Yi suspirou. Sinceramente, não sei mais o que pensar. Não quando se trata de você, pelo menos. Vindo de mim, na verdade é um elogio. O príncipe do nada balançou a cabeça e deu outro passo à frente. Bem. Um espelho só pode refletir o que está na frente dele, sem sol. É minha culpa que as coisas na minha frente são cruéis, vis e enganosas. Acho que não. Então, novamente, talvez seja. De qualquer maneira, eu realmente não me importo. Culpe sua má sorte por ser útil para mim, se quiser. Seus olhos se iluminaram com uma luz escarlate hipnótica e, embora os de Sun-Yi estivessem fechados, de repente ele se sentiu lento e lento, a força drenando de seus músculos. Ele balançou usou a visão cruel para se sustentar. Argue. E espere. Antes de começarmos isso, me responda uma última pergunta. Mordred sorriu. Claro. Por que não? O que você quer saber? Sun-Yi se esforçou, como se tentasse falar. Sua boca se abriu. Mas em vez de dizer qualquer coisa, ele simplesmente atacou. O príncipe do nada riu, divertindo-se com esse pequeno engano. Seu sabre brilhou para a frente, para encontrar a lâmina da visão cruel. Um momento depois, porém, sua risada parou abruptamente. Sun-Yi não tinha ilusões sobre suas chances na luta contra Mordred. Não quando o bastardo ocupava o corpo de um poderoso mestre, cujo aspecto lhe permitia enfraquecer seus inimigos e se fortalecer, nada menos. Mas, novamente, quando Sun-Yi já lutou de forma justa. Desde o início, ele havia manipulado sutilmente o príncipe banido. Cada passo que ele deu foi para colocá-los nas posições certas. O ângulo em que ele segurou a visão cruel foi calculado para que a lâmina do espelho refletisse apenas o que Sun-Yi queria que Mordred visse. Ou melhor, para que não refletisse o que Mordred não deveria ver. E no momento de seu ataque, seus esforços finalmente valeram a pena. Porque, no final, ele escolheu confiar em Cassie afinal. A cega apareceu silenciosamente na entrada do salão, atrás do príncipe banido. Seus olhos estavam escondidos pela meia máscara prateada, mas a armadura de aço polido e o casaco azul meia-noite haviam sumido. Em vez disso, ela estava usando a familiar túnica leve e um manto da cor das ondas do mar. Esta foi a memória presenteada a ela por Nepis,
uma que a estrela mutante recebeu depois de matar um terror desperto em seu primeiro pesadelo. A armadura que possuía um encantamento que tornava os inimigos menos propensos a prestar atenção em seu usuário. Despercebida, Cassie se ajoelhou e colocou algo no chão à sua frente. Era uma grande caixa de madeira, sua superfície gravada com uma trama complicada de um padrão bonito, mas desorientador. A tampa ainda estava ligeiramente aberta, subindo alguns milímetros acima do lábio. Sun-Yi reprimiu um sorriso. Bem pensado. A caixa não fazia parte do plano, mas Cassie parecia ter feito uma correção quando uma oportunidade benéfica se apresentou. No momento em que a lâmina da Cruel City encontrou o sabre de Welt, a garota cega agarrou a tampa, abriu-a. E então derramou sua essência de alma na caixa. No interior, a armadilha do espelho era forrada com placas de prata polida, cada uma refletindo a oposta, criando assim um labirinto infinito de reflexos. O padrão em sua superfície brilhava com um brilho pálido. Mordred cambaleou, interrompendo o riso. Sua mão pareceu enfraquecer. Sun-Yi empurrou facilmente o sabre para o lado e empurrou sua lança para a frente, com o objetivo de terminar a luta com um golpe implacável. No entanto, o príncipe do nada ainda não havia terminado. Ele recuou, evitando por pouco o golpe mortal. Mesmo que a ponta da visão cruel tenha perfurado a carne de Welt, a ferida não foi fatal. No momento seguinte, Mordred se desvencilhou, saltando para trás e cambaleando ao erguer o sabre em posição defensiva. Seus olhos dispararam em direção à caixa de madeira, aquela coisa maldita. O sangue escorria por seu lado, mas o príncipe banido não parecia se importar. Nem Sun-Yi. Ele avançou, fingindo um golpe para baixo, então transformando-o em um golpe rápido. Quem sabia quanto tempo Mordred seria retardado pela armadilha do espelho? Não ajudou as forças de valor. Ele tinha que terminar tão rápido. Mordred mal desviou o ataque, movendo-se com tensão visível. Sua boca se contorceu. Ei, Sunless. Por que você não vai e destrói aquela caixa? Sun-Yi avançou, fechando a distância entre eles e simultaneamente transformando a Cruel City em uma espada. Ele brilhou no ar, mas foi desviado mais uma vez. Mesmo com seus poderes tão reduzidos, o príncipe ainda era um lutador formidável. Mordred mostrou os dentes. Não. Ah. Mas devo insistir. Por quê? Você não vai matar esse seu oráculo. Seus olhos brilharam com diversão viciosa. Perdido da luz? Esse é o seu nome verdadeiro, não é? Faça isso. Sun-Yi congelou. Sua espada tremeu. Então, quando seu rosto ficou pálido como um fantasma e suas pupilas se arregalaram de horror, ele se virou lentamente, encarando Cassie. Um som estranho escapou de seus lábios. Mordred sorriu, relaxando ligeiramente a guarda. Ponto. Foi nesse momento que a visão cruel disparou em direção ao seu corpo, deslizando facilmente pelo sabre delgado. Sun-Yi zombou. Por que você não vai para o inferno? Eu já tenho um mestre. Capítulo 590, O Hospedeiro. Na verdade, era como Sun-Yi havia pensado. Mordred aprendeu seus segredos com o fragmento de espelho deixado por sua besta. Ele realmente não conhecia seu aspecto. Ele apenas conhecia seu reflexo. E essa reflexão estava incompleta. Foi por isso que o astuto príncipe presumiu que seria capaz de escravizar Sun-Yi usando seu nome verdadeiro. Claro, Mordred teria sido cuidadoso, considerando a possibilidade de que Lostifron Link já tivesse o mestre em conta. Mas Sun-Yi estava meio passo à frente. Ele apagou essa cautela ao estar pronto para fingir ser escravizado. E então, atacou. A visão cruel disparou para frente, evitando por pouco o sabre do demônio do espelho e afundando profundamente em sua carne. Ele cortou a túnica preta encantada, perfurou o corpo de Welt e emergiu de suas costas. O rosto de Mordred se contorceu, seus olhos cheios de choque e dor. Sun-Yi, é claro, não podia ver, já que ele ainda contava com o sentido das sombras para navegar pelo mundo. Tudo o que ele sentiu foi um tremor que percorreu o corpo de seu inimigo. Um momento depois, o príncipe do nada gemeu, uma corrente de sangue escapando de sua boca. Então, ele atacou com o sabre, forçando Sun-Yi a cambalear para trás. A visão cruel deslizou para fora do terrível ferimento, destruindo mais danos em seu caminho de volta. Sun-Yi ficou um pouco desapontado por não ter conseguido encerrar a luta ali mesmo, mas isso pouco importava. A ferida que ele dera não foi imediatamente fatal, mas ainda assim mortal. Agora,
Tudo o que ele tinha que fazer era esperar que o inimigo sangrasse. Mesmo o corpo de um mestre não era resistente o suficiente para conter o dilúvio de sangue que ele havia causado. Mordred, ao que parecia, percebeu mesmo e avançou em uma tentativa, desesperada de matar Sun-Ni antes que a perda de sangue o deixasse muito fraco. Ou assim pensou Sun-Ni. O que? Em vez de atacar com o sabre, o príncipe do nada usou para afastar a visão cruel e continuou avançando, eventualmente colidindo com Sun-Ni e agarrando-o pela garganta. Ele é louco. A uma distância tão próxima, Sun-Ni tinha todas as vantagens. Mordred não podia cortar com o sabre, mas poderia facilmente trazer sua espada curta de volta para um golpe mortal, muito antes que alguém pudesse estrangulá-lo. Esse ataque não fez sentido. No entanto, no momento seguinte, ele sentiu que algo estava errado. E então, seu peito foi perfurado por uma explosão ofuscante de dor. Sun-Ni gritou e cambaleou para trás, caindo no chão. De alguma forma, contra toda a lógica, o príncipe do nada parecia incólume novamente, o corte sangrento em seu torso desaparecido. Em vez disso, era como se Sun-Ni tivesse se atravessado com uma espada. Ele podia sentir uma ferida profunda em seu peito, mesmo que a superfície da corrente mortal permanecesse intacta. Sem maldições. Lutando contra a dor, ele rolou para longe, esquivando-se do sabre que descia. Felizmente para ele, Mordred não o perseguiu, optando por correr em direção a Cassie e à armadilha do espelho. Maldito! Maldito Welt! Embora Sun-Ni não estivesse totalmente claro sobre o que havia acontecido e como ele acabou com um buraco no peito, ele tinha um pressentimento. O aspecto de Welt parecia ser sobre despojar o inimigo de seu poder enquanto aumentava o seu próprio. Quase como se o transferisse. Um mestre tinha 3 habilidades de aspecto. Sua terceira habilidade era capaz de transferir feridas de seu corpo para o de outras pessoas? Se sim, ele iria morrer por sua própria espada. Não. Não, ele não faria isso. Ao contrário de Mordred, Sun-Ni não iria sangrar até a morte. Na verdade, ele mal sangrava. Seu corpo foi perfurado e fortemente danificado, mas, felizmente, a perda de sangue foi uma das 2 causas de morte às quais ele era praticamente imune. O outro sendo ossos quebrados. As tramas evoluídas de seu corpo não permitiriam que tal coisa acontecesse. Arg! Rosnando de dor, Sun-Ni se levantou e balançou ligeiramente. Ele não se sentia muito bem. Na verdade, ele se sentia péssimo. Cada respiração era uma tortura, e seu batimento cardíaco era estranho e irregular. Cada contração enviava uma pulsação de sofrimento por seu corpo. Está tudo bem. Já passei por coisas piores. Eu acho. Sun-Ni desejou que o fragmento da meia-noite se manifestasse e tentou avaliar o que estava acontecendo a seu redor. Mordred já estava sobre Cassie, seu sabre brilhando em direção ao pescoço dela. A garota cega recebeu seu ataque com um bloqueio habilidoso, o Quiet Dancer tocando claramente ao desviar a lâmina do inimigo. A menina cega sobreviveu. No entanto, ela foi empurrada para trás, para longe da armadilha do espelho. Assim que sua mão deixou a superfície da caixa de madeira e o fluxo da essência da alma foi interrompido, o brilho do padrão gravado cintilou, esmaeceu e então se extinguiu. Mordred suspirou. Nada mal, rapazes. Verdadeiramente, um grande esforço. Ele olhou para a armadilha do espelho e então baixou o sabre sobre ela, transformando a caixa em uma pilha de lascas e pratos de prata mutilados. Sun-Ni estremeceu. Apóstrofo. Besteira. Libertado do fardo e de volta ao pleno poder de seu corpo roubado, o príncipe do nada respirou profundamente, uma expressão de deleite em seu rosto. Então, ele se virou para Sun-Ni e sorriu amigavelmente. Agora, com quem devo lidar, primeiro? Naquele momento, o austero Tashi terminou de se manifestar. O encantamento, um broken, foi ativado, preenchendo-o com poder recém-descoberto. Seu efeito não foi tão incrível como quando ele era um mero adormecido, mas ainda bastante pronunciado. Segurando o Midnight Shard em uma mão e a Cruel Sight em outra, Sun-Ni desejou que a lâmina do espelho se acendesse com a luz incandescente da chama divina e fez uma careta. Vem aqui, Sua Alteza Real. Posso prometer matá-lo rapidamente. Com Sun-Ni na frente dele e Cassie atrás, Mordred riu. Tão divertido. Ah, que pena. Eu realmente vou sentir sua falta, Sunless.
Com isso, ele borrou e de repente estava a apenas um passo de distância, o sabre fino caindo com uma velocidade assustadora. Os dois se enfrentaram, um atacando e o outro tentando desesperadamente se defender. O toque do aço se fundiu em um som ensurdecedor. Sun-Ni amaldiçoou. Embora parecesse uma eternidade, na verdade, apenas um segundo havia se passado. O Qiete Dancer nem teve tempo de alcançá-los do outro lado do corredor para ajudar. Ele realmente precisava de ajuda. Talvez se ele não tivesse sido ferido e sob o efeito debilitante do aspecto de Welt, Sun-Ni teria sido capaz de se manter firme contra o príncipe mortal. Com 3 sombras envolvendo seu corpo e o dom do invencível, sua destreza não teria sido muito menor do que a de um mestre. Mas, do jeito que as coisas estavam, lutar contra Mordred era como tentar afastar um tornado. Ele mal conseguiu desviar dos golpes mortais, mas não conseguiu fazer nada contra o resto da chuva de golpes implacáveis. O príncipe do nada lutou com habilidade e propósito aterrorizantes, não deixando Sun-Ni nenhuma chance de retaliar. Bem, o que mais ele esperava do herdeiro do deus da guerra? O bastardo realmente viveu de acordo com sua linhagem. A corrente mortal resistiu, por enquanto, mas Sun-Ni sabia que não seria capaz de protegê-lo por muito mais tempo. Mesmo quando o Qiete Dancer entrou na briga, as coisas não mudaram muito. Sun-Ni pensou febrilmente, tentando inventar algum truque, alguma maneira de ele sobreviver e prevalecer. Mas não importa o quanto ele tentasse, ele não conseguia pensar em nada que pudesse fazer para vencer esta luta. Tudo parecia sem esperança. Lentamente, um medo rastejante se instalou em seu coração. Ignorando a dor terrível que se aninhava em seu peito, Sun-Ni cerrou os dentes e continuou a resistir com todas as suas forças, toda a sua astúcia e toda a sua vontade. E foi então que a voz de Cassie de repente chegou aos seus ouvidos. Abra seus olhos. Ele estremeceu, de repente experimentando uma sensação de um terrível déjà vu. O que? Ela enlouqueceu? Abra seus olhos. Abra-os, Sun-Ni. Cassie estava histérica ou planejava matá-lo. Por que mais ela daria a ele um conselho tão estúpido? Sun-Ni não conseguiu encontrar uma razão lógica para ouvi-la. No final, tudo se resumia a uma questão de confiança cega. Ele suspirou, então forçou as pálpebras chamuscadas e lentamente abriu os olhos. A figura de Mordred entrou em foco, uma expressão de surpresa e alegria em seu rosto roubado. Sun-Ni viu seu reflexo nos olhos de Welt, vestido com o aço sombrio da corrente mortal. Não era ele. Havia outro reflexo escondido ainda mais fundo, quase perdido na escuridão. E então ele se foi. Algo frio e estranho entrou nele através do reflexo, afundando nas profundezas escuras de sua alma. Um momento depois, o mundo desapareceu,